Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Planeta Podcast. Estamos de volta com ele, o aclamadíssimo programa da internet brasileira, o Cine Club, ou você que faltou às aulas do Fisk, o Cine Clube. Quase igual, né, Quase Daniel? igual. Deu ali pra aprender, né? Se você sabe um pouco de embromation, você entende. Sim. Mas como nem todo mundo tem essa E aqui a gente é inclusive. essa habilidade, você vai lá e Inclusive. explica, não é? E a Imagem Filmes, mais uma vez, acreditando No no Planetinha. Planetinha. Da última vez nós fomos na sessão VIP, É. ganhamos pulseirinha, pipoca, comida, Sim. tomamos susto da Um madre. monte de TikTok lá ao nosso redor. Nós éramos as pessoas mais velhas Sim. que tinham ali no recinto, de Perfeito. fato. Mas eu gostei muito, tá? E quem gostou mais ainda foi a Imagem Filmes, que voltou Que pra voltou. nós, para a gente falar de novo de um filme de terror. Sim, perfeito. Não é? Hoje falaremos do filme O Convento, Sim. uma bela obra de terror aí que a gente Sim. assistiu. Vamos começar falando sobre as nossas primeiras impressões do filme, não é? Eu acho que a gente tem que começar dando uma sinopse, mas sem entregar muito. Sim. Né? Uma sinopsezinha. Por favor, Paulo Fonfon, Vamos lá, Paulo Pompom. Faça Faça o nosso trabalho. por favor. O filme O Convento, ele se passa em um convento. E nesse convento tem pessoas religiosas Sim. e O Capitão Óbvio. Puta que pariu. Essa parte eu acho que o pessoal já tinha conseguido descrir sozinho. Eu acho que esse é uma boa sinopse que não entrega muito do filme. Isso, O excelente. resto, as pessoas vão O ter que assistir. Pompom, ele pra tá com medo de descobrir. entregar spoiler. Aí ele falou a coisa mais óbvia. Tem freiras, conventos. É a primeira vez o Fonfon no Cineclube, né, Fonfon? Fonfon, não tem como você ir pior que o Deco, por exemplo, no Cineclube. Então você pode ficar tranquilo, tá? Mas eu vou dar uma sinopse. Uma coisa que acontecia no Cineclube antigamente era que o Humberto escolhia um filme pro Cineclube e mandava o Deco assistir. Aí o Deco odiava o filme e aí ficou uma briga, tipo... Você não sabe nada de filme. Não, mas o Deco é um imbecil. O Deco é tipo assim, mano, assiste A Vida é Bela. Puta clássico do cinema. Tudo bem que o Sadovski não gosta também, mas o Sadovski não entende nada. Mas aí o Deco, assiste A Vida é Bela. Ah, não, um filme muito chato, prefiro Shrek. Aí não dá pra conversar, né, Daniel? Não dá pra O conversar. filme favorito do Deco era Shrek 2. Shrek 2, nenhum, Nenhum. é o 2. O 2 realmente idiota. passou, entendeu? O Shrek é uma grande obra-prima. Não, Só de pra fato. pontuar. Fizemos um cineclube sobre Shrek. Fizemos? Fizemos. Explicamos ali por que fizemos Shrek tanto. era um filme importante para aquele momento da comédia e da animação de adultos e crianças ali, onde encontrar. Porque a animação chegou num ponto que, depois da Pixar, encontrava, né, o adulto e a criança, contava uma bela história Sim. de uma maneira simples. Mas, Daniel, eu vou dar uma sinopse aqui, Faça. tá? Que aí da próxima vez, Paulo Fonfon já vai com confiança. Sim. O que acontece? A moça ali, oftalmologista. A Grace. Né, oftalmologista, a Grace, exatamente, que é um nome importante. Ela tá na casa dela, vive uma vida solitária, recebe uma ligação dizendo que o irmão dela, que era um padre, Uhum. morreu num convento na Escócia. Uhum. E Olha aí, o convento aí. é um convento aí. E aí a aventura começa. Que lá vai ela pra Escócia. Imagina você na sua casa e do nada falou: seu irmão morreu aqui, ó, no convento na Escócia. Estamos vendo se é homicídio ou se é suicídio. Vem pra cá. Uhum. E aí ela vai pra lá, e aí tem toda aquela coisa claustrofóbica. Você tá num ambiente esquisito, sozinha, com pessoas com hábitos diferentes, que sabem de um segredo que você não sabe. E o negócio ela começa. e tem uma característica dela que eu acho importante, que ela é médica, né? É oftalmologista. Isso. E aí, geralmente, tem essa parada da ciência versus religião, né? Exato. Que geralmente quem é da ciência é mais ateu e menos crente e tal. Então, pra ela vai até lá já com a ideia de que ele foi assassinado, né? Que ela não acreditava no suicídio do irmão. E eu comecei a assistir esse filme e eu tava sozinho em casa. Já era tarde da noite. Coloquei no meu computador e o meu computador tava baixo. Aí eu coloquei um fone de ouvido. Péssima ideia. Não faça isso, você vai assistir um filme de terror. Fone de ouvido não é uma boa. Ou é uma boa. Ou é uma boa. Experiência Depende do que você completa. quer procurar, né? Pra quem é bundão que nem Exato. você... Pra mim não. você Era tá dizendo melhor que no não. mudo. Entendi. E aí, no mudo é ruim também, porque você começa a ouvir barulhos da casa que você não precisava ouvir, entendeu? Enfim. Aí, uma das primeiras cenas lá que ela tá em casa sozinha, que ela chega do atendimento, ela tem uma cena muito boa do diretor ali, que ela tá no espelho, tá com aquela musiquinha, Sim. e aí ela faz que a personagem, né, a atriz, olhe pelo espelho Isso. e fique encarando a câmera. Isso. E ela começou a me olhar, né?
Aí você fala, puta, meu, vai acontecer alguma coisa. Essa sensação de tensão que o filme consegue dar é embaçado, né? Essa parada aí é um movimento que chama atenção, né? Porque É. ela tá vindo no corredor, daqui a pouco ela sai do corredor e o cara tava meio que filmando o espelho. É. E aquilo ali, obviamente, né? Um efeito. Ali tem uma coisa de efeito especial ali pra ele executar essa ação que chama atenção pra caralho. Só que, normalmente, filme de terror, ele tem essa parada de, puta, vou fazer umas coisas malucas aqui com a câmera, porque eu não me garanto muito Uhum. contando essa história aqui. Esse movimento de câmera, essa escolha estética de usar aquilo naquele momento, tanto o olhar dela pra você, quanto a imagem dela no espelho, É. com a imagem dela real, e você saindo de dentro de um espelho pra vir pro mundo real, quando ele amarra tudo no final, isso tudo encaixa. Sim. Você entende o porquê que ele criou aquele contexto ali. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Que ele é um filme de terror que talvez, se a gente... Puta, filme O Convento. Você já imagina um filme cheio de jumpscare, É. um filme cheio de gritaria. Não, ele constrói uma coisa de terror psicológico ali. Sim. E no final ele amarra. E as escolhas estéticas são todas baseadas nessa história que ele quer contar. Nesse contexto que ele quer te colocar. Isso aí, aliás, fica como meu elogio ao filme. Porque uma das coisas que eu mais detesto em filme de terror é quando ele é muito focado em jumpscare. Quase todo momento de susto e de medo dele é focado em você ter alguma imagem ali que aparece e Sim. como me assustei. Ele não trabalha o terror psicológico que esse filme faz. Sim. Quer te deixar tenso, é te colocar em cenas e momentos que são ambientes estranhos, ambientes que não te agradam, não te deixam confortáveis junto com a personagem. Então, é um belo elogio a esse filme aí que eu... E o Paulo Fonfon é outro bundão também, né? Sim. Tem medo de filme de Dos terror. maiores. Você já teve alguma experiência marcante com filme de terror? Porque você é um frouxo, Paulo Fonfon. Eu tenho uma lembrança... Eu não tenho tanto problema com filme de terror, mas por motivos de... Eu ficava na casa de uma priminha minha, os pais dela, e eles eram fanzaços de filme de terror. Então a gente ficava lá assistindo muitos filmes. Aliás, o relógio deles era um ceifeiro. Era um clima muito saudável para crianças numa casa, né? É a família Adams, que você era amigo da Vandinha. Era nessa vibe. E aí uma noite me convidaram a dormir lá, estávamos assistindo os filmes. A casa deles tinha um grande corredor que você conseguia ver da sala, a cozinha e os 3 quartos. Que cabe uns 3 espíritos no caminho. Exato, cabe muita coisa ali. A casa era uma linguiça. Era um clima maravilhoso. E aí, ali na sala, eu estava sentado assistindo com eles e eu tinha visão exatamente desses corredores. Já frequentava muito a casa, eu sabia que à noite, em cada quarto, em cada cômodo, a janela de lateral batia a luz do luar. Caralho, preciso de um papel, uma Você caneta vê aqui. como Eu você não presta tô atenção, conseguindo tem que prestar É acompanhar. um roteirista. A luz do luar que iluminava estes quartos. É. Sem grandes explicações, o primeiro quarto era do marido, onde ele guardava as bugigangas dele. O terceiro quarto era do casal e o quarto do meio da filha, que era minha priminha. Este quarto do meio não adentrava a luz do luar. O primeiro você via, o terceiro você via, e o segundo era totalmente sem luz, totalmente escuro. E nunca teve uma explicação, porque não havia nada que barrasse a entrada dessa luz. Mas quando você estava na sala, você nunca conseguia enxergar iluminação nenhuma naquele quarto, o que causava um sincero medo e arrepio nos meus pelos. Eu nunca tive medo assim de escuro ou de coisas do escuro quando eu ia dormir na casa de amigo ou nada disso. Mas uma coisa que me deixava com medo era o barulho da geladeira no meio da madrugada. Sabe quando dá o estalo da Sei. geladeira? Fala, puta que pariu que tá acontecendo aqui. Porque você não tá acostumado com o estalo da casa dos Sim. outros. Do meu estalo eu conheço. Sim. O ranger de tábuas de madeira na sala sempre dá uma causada de tipo, não, é só o frio que fez instalar a madeira. Ou alguém pisando, né? Ou algum espírito. Se for alguém pisando, irmão, corre. Mas uma vez eu tive medo mas eu não sei se foi porque eu vi um filme de terror ou nada disso, mas uma vez eu já tinha uns 15, 16, assim. Tava dormindo, aí eu senti uma mão aqui. E aí eu acordei. Aí eu virei e não tinha ninguém. Eu falei, tô sonhando, né? Eu já tinha acordado, virei de novo e continuei a dormir. Quando eu virei dessa vez acordado, eu senti de novo uma mão no meu ombro. Aí eu gelei. Quando eu virei assim, não tinha ninguém. Eu falei, saí do meu quarto, fui até o quarto dos meus pais. Aí eu bati na porta, aí eu abri a porta. Aí o meu pai falou, o que foi?
Aí eu falei, troca de lugar comigo, vai dormir lá no meu quarto. Aí ele falou pra mim, juro que ele falou isso. É espírito? Eu falei, eu acho que é. Ele falou, tá bom, deita aí. E ele foi. E foi. E foi e dormiu com o espírito lá. É, de boa. meu pai tá nem aí. Mas, ô Daniel, você já desconstruiu isso na sua cabeça? Que de repente era porque você tinha assistido algum filme que te causou isso? Ou você ainda acredita que é mesmo? Não, sei lá, eu não sei. Tipo, pode ser que tivesse sido porque. Pode ser que eu tivesse sonhado e aí, sei lá. Pode ser que eu tivesse visto um filme de terror e tal. Quando eu era moleque, era bem impressionado, assim. Ah. A primeira vez que eu vi O Exorcista, eu acho que eu devia ter uns 11 anos. E, putz, foi tenso, assim. Eu lembro de... Eu assisti porque era de dia. Se fosse de noite, talvez eu não tivesse a coragem, entendeu? Que aquelas paradas... Eu era muito novo. E ela se masturba crucifixo, Sim. vomita, não sei o que. Eu não tava muito preparado psicologicamente pra isso, assim. E aí eu lembro que uma das coisas que me pegou foi, porra, se masturbar com crucifixo deve ser um pecado enorme, né? Não é? Porque, tipo, um desrespeito. E hoje Eu estão fui aí. criança movimento, idiota. movimento radical feminista, né? Pra mostrar que. É pra alegria não é nada agora. demais, né? Enfim. Mas enfim. O convento, ele é muito bom em algumas partes, principalmente porque eu gosto desses roteiros que eles colocam num lugar, sabe assim? Quando é filme de terror, fechadinho. num lugar ali. E eu sinto que até me lembrou um pouco o Em Nome da Rosa, Uhum. com o Sean Connery ali. Só que ali é uma pegada mais policial, né? Sim. Mas eu acho que no filme do Em Nome da Rosa ele dá uma... Antes de você saber o que tá acontecendo, dá uma pegada meio sobrenatural, porque Sim. por ser num lugar sagrado... Uhum. E isso que é louco, né? Eu acho que a galera que escreve filme de terror entendeu que quanto mais puro, mais inocente, mais sagrado é um lugar, me parece que dá mais medo, porque é ali que o diabo quer entrar, né? Sim, não, e tem a coisa do segredo, né? As pessoas ali, eles conhecem um segredo que só eles dividem, você não faz parte do segredo É deles. uma sociedade por si só, né? Exatamente. Eu gosto muito desse tipo de situação, que você joga o personagem num lugar isolado, ele tá sozinho e todo mundo pode ser contra ele. Até quem tá ajudando ele, de repente, pode ser contra ele. Eu gosto desse tipo de filme, Sim. é uma parada que me atrai. Pô, se eu tô no sábado em casa, vou assistir um filme, Sim. vou caçar no Netflix um filme de terror que coloca nessa situação, e tem vários nesse formato, né? Esses dias eu assisti Temos Vagas, não sei se vocês lembram de Temos Vagas, que é um casal que o carro quebra na estrada, eles têm que ficar num motel, e aí é um motel onde filmam a galera matando as pessoas que estão lá. A Kate Beckinsale e o irmão do Owen Wilson. O irmão do Owen Wilson, exatamente. E, cara, eu não lembrava, assim, mas o filme é tenso. O filme, ele te segura, assim, você querendo... Sim. Você torce pelos caras e você tenso, querendo que eles sobrevivam, e uma loucura ali. Eu gosto desse tipo de coisa. E o Convento faz isso muito bem. Só que o Convento tem uma outra proposta, né? Que é justamente essa do terror psicológico. Que ele vai te contando devagar. Eu acho que a semelhança com O Nome da Rosa é interessante pontuar, porque tem uma investigação acontecendo e aos poucos... por mais que ela não seja da polícia, né? Apesar que tem um policial também ali, aos poucos ela vai entendendo um pouco mais sobre o que está acontecendo no convento, as coisas vão se revelando para ela, e ela vai entendendo também um pouco do passado dela, né? E acho que isso é mais um ponto positivo do filme. Os personagens são muito bem construídos, e as histórias do passado, para mim, já renderiam um filme por si só. Então, por exemplo, coisas até que ficaram em abertos em algum momento do filme ali, eu queria muito saber mais da relação dela com o pai. Porque acontece uma coisa com o pai muito importante, o papai dela ali tem um retorno diferente, modificado, e eu queria entender o que fez aquele homem agir daquela maneira. Queria entender o irmão dela também, né? Porque acontece uma situação ali do irmão e buscar a conexão que existe entre eles e aquele convento. Essa jornada já era uma jornada interessante para ter. E justamente, né, ela é uma menina que tem um dom. Isso vai sendo revelado aos poucos durante o filme, mas é uma coisa presente também. E eu queria saber mais desse dom dela, né? Olha, eu acho que a gente pode colocar agora, nesse momento aí, pro pessoal assistir o trailer do filme. Acho que sim. Então, roda o trailer. Tá aí o trailer aí, pessoal, assistir. Eu sugiro que vocês sigam lá no Instagram, @oconventoofilme, tá bom?
Eu tenho certeza que vocês vão curtir o filme. A gente já assistiu, eu e o Bertinho e o Paulo Fonfon. A gente é VIP, né, Daniel? A gente é VIP exclusivo, né, cara? Primeira vez que eu recebo isso na minha vida, fiquei bem contente. O Convento Filme, ó, estreia dia 27, quinta-feira, somente nos cinemas, 27 de julho, tá bom? Somente nos cinemas, vai lá, aproveita esse fim de semana, pega sua gata e cola lá no cinema pra assistir o Convento, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. E é sempre bom levar, assim, a sua moça, o seu cônjuge no cinema pra ver filme de terror, porque ela vai acabar pulando no seu colo ali, né? E você se abraça, você tem um motivo pra ter contato físico. Sim, filme de terror ele causa essa cumplicidade, entendeu? Exato. Se vocês viveram juntos o Convento, vocês têm muito pra viver depois, Exato. entendeu? É um negócio de filme, né? O cara é feio, a mina assim foi a mina mais gata da escola, aí eles vivem o apocalipse, no final do filme eles se pegam porque eles viveram muita coisa juntos. Uhum. Isso é um outro negócio não tradicional desse filme. Não tem romancezinho, não, hein? Não tem momento do abraço, não. Vamos contar uma história, a história é tensa e a gente vai se manter nesse tom aqui. Não dá pra ter toda hora um lance aí, né? Um romance. Puta, isso me incomodava nos filmes, no geral, assim. De terror especialmente, né? Porque, porra, tem um demônio correndo atrás de vocês decidem que naquele momento de pausa, puta, deu uma pausinha aqui, o que eles vão fazer? Arrumar um jeito de se proteger? Fugir desse demônio? Não, vamos transar. Acho que não faz sentido, entendeu? No meio da guerra, no meio da trincheira, o pessoal no romance militava. Não, mas o que eu acho engraçado é que, tipo, em vários outros gêneros colocam romance pra segurar a trama. Uhum. Por exemplo, The Office, o americano, eles colocam lá aquele romance do Jimmy da Pam, que é legal. Não tô dizendo que não é legal, mas você sente que é um pouco pra... Porque os caras ficam nessa tensão sexual uma temporada inteira. Sim. E ninguém se pega, né? Só pra ficar mantendo você ali, caso o humor não funcione por si só. E eles usam isso em todas as séries, né? Até o próprio Friends. Sabia que era pro o Chandler e a Mônica se pegarem em um episódio só? Ah, é? Era só pra eles se pegarem no casamento e depois miar. Cara. Só que o público gostou tanto, os caras falaram, mantém aí então, deixa eles como casal, já que a Mônica, a Rachel e o Ross ficam nessas idas e vindas, volta, né? Aí ficou. E até é uma oportunidade pra abordar uma situação de casal mais cúmplice, né? Porque o Ross e a Rachel tinham essa coisa do vai e vem. Eu acho que o casal mais legal da série mesmo, o Chandler e a Mônica. O Chandler, puta, meu personagem preferido, muito engraçado. E eu acho que a Mônica era meio que o centro de tudo ali, era o motivo por todo mundo estar junto. Então, fazia muito sentido. Agora, um casal que não fazia sentido em Friends foi o momento que a Rachel e o Joey tiveram uma festa. Isso aí, pra mim, fala, meu Deus, por quê, cara? Como é que vocês vão corrigir isso depois? Porque essas pessoas vão conviver, isso não faz o menor sentido. É a crítica da grande maioria. Acho que eu nunca vi um fã de Friends que fosse a favor dessa fase aí de episódios onde a Rachel se relaciona com Joey. E o Chandler, no começo, era pra ser um personagem gay, né? É mesmo. Tem muitas piadas em relação a isso no começo. É o motivo de ter tornado tantas piadas com ele, né? Ele era Mas não virou, não lembro agora por que não concretizou isso, mas não virou. Mas assim, eu entendo até porque o cara no começo de fazer a série pensar nisso, né? Que daria mais margem pra outras histórias, né? Tipo... Sim. É isso, abordar um universo que você não teria oportunidade se você não tivesse um personagem gay. Sim. Acabou que não rolou, né? Mas transformou ele num personagem muito interessante. Porque ele saía, por exemplo, o Joey era a caricatura, né, do macho, sai, só quero pegar mulheres, não relaciona com ninguém. O Chandler era apesar de melhores amigos, era o contraposto, né? O que a gente brinca do nosso Blue Pill. Ele era o cara que tinha seu jeito, ele é um cara mais próximo das mulheres, se dava melhor com todas as meninas do grupo, ele era o cara mais amigo delas. Então ele era o cara mais legalzão ali, mais maneiro e com seu lado feminino, não sei se pode se dizer assim hoje, mais próximo, menos babacão, digamos assim. Sim. O cara mais aberto, né? O cara mais... mas de qualquer tranquilo. forma, nenhum desses personagens teria aguentado o convento. Entendeu? Exato. Porque aí Nenhum era deles. muita pressão. Nenhum deles Morreriam conseguiria. todos, com certeza. Morreriam todos. Não que morre todo mundo no convento. Só isso você vai descobrir assistindo. Mas o Chandler morreria muito rápido. O Tranquilamente. Chandler e o Joey, que é muito burro, Sim. E morreriam o Ross é um muito perdedor, rápido. né? O Ross é perdedor, mas O eu Ross acho... ele não morreria por causa das coisas que aconteceram. Ele ia escorregar.
Ia cair em cima de uma faca. Claro. Quando a faca tá vindo, ele escorrega e passa por cima dele. O diabo ia falar, puta, nem queria. Foi sem querer. Esse aí nem era pra ir na história. O Chandler também fosse um personagem que não iria, porque ele, além de medrosão, seria o cara que ia olhar e falar, vocês são idiota. Por que vocês querem entrar neste lugar? Sim. Claramente algo de ruim vai acontecer. Possivelmente a Phoebe sobreviveria sem querer também. Não, a Phoebe Pode podia ser. morrer, eu tinha ódio dela. Você não gostava da Phoebe? Não, eu tenho sério problemas com... Eu não entendo como ela funciona ali. Eu não gosto de nenhum personagem que, dentro de uma estrutura, ele não faz sentido nenhum naquela estrutura. Mas essa... Eu sei que é a função dela, Mas função essa dela. mas me estrutura. irritava em toda... É o e me louco. irrita até hoje em toda a série. Eu assisti de Ela era novo. o Kramer, o né? Sheldon, né? Mas O o Kramer Sheldon, eu ainda... Não sei, o Kramer eu ainda conseguia entender, apesar que me incomodava também. Eu Só falava, você pode não ser faz loucão, sentido. então. É. Eu não sou loucão, eu faço total parte da sociedade. Sei. Você é o nosso... Você é o nosso... A Phoebe aqui. Que bom que vocês gostam desses personagens. Inclusive tem um corte sobre striptease de Paulo Fonfon que já está no ar, hein? Nossa senhora. Pesquisem aí. Maravilhoso. Mas ó, a Jenna Malone, que é a moça que faz a nossa protagonista, a Grace, ela se encaixa muito nesse papel aí, hein? Porque tem uma dualidade no personagem, depois as pessoas vão entendendo assistindo o filme, mas que ela consegue ser uma pessoa boazinha e malvada, e uma mulher forte. Ela tem esses dois lados aí, e que eu achei que deu um toque especial, assim, pro personagem. Sim. Ela, pra quem não lembra, eu pesquisei aqui, ó, ela já fez Jogos Vorazes, Sucker Punch, Orgulho e Preconceito, Batman vs Superman, Na Natureza Selvagem, Donnie Darko e Contato. Então já tem ali, inclusive muitos desses filmes tem alguns traços que você vai acabar vendo no Convento. E tem o Danny Houston, que é o padre, né? Que ele fez Succession, tá um puta sucesso aí. Succession. Muito bom. Yellowstone também, que é a série de maior sucesso nos Estados Unidos aí recentemente. Assisti também. Fez Mulher Maravilha, Big Eyes do Tim Burton, Hitchcock, que é um filme que pouca gente fala, mas é um bom filme que conta ali, é meio que uma cinebiografia do Hitchcock. Ah, eu vi esse filme. Fez Número 23, que, cara, tem muito de Número 23. Com Jim Carrey, né? Com Jim Carrey nesse filme do Convento. E fez 21 gramas. O Peso da Alma. O Peso da Alma, do Inharrito, que pra mim é o melhor filme do Inharrito, que também depois ele foi acabar ganhando o Oscar com o Birdman, e as pessoas esqueciam o estilo de coisa que ele fazia, que também tem a ver com o Convento, porque é uma construção, no caso do Inharrito, muito mais esquizofrênica, mas no Convento você vai tendo flashes de coisas do passado, flashes de coisas que você não sabe se são reais ou se são parte do que está acontecendo ali, que vão te contando a história. No final, tudo amarra muito bonitinho. Eu lembro de um filme, eu tive um crush nessa menina quando eu era moleque, que ela fez um filme com aquele protagonista do Show de Vizinha. Sei. Mas eu não vou lembrar o nome do filme que eles fizeram juntos, mas eu gostei muito desse filme, não vou lembrar. Enfim, ela trabalha muito bem, né? Muito boa. E eu acho que o diretor teve que escolher bem aí a protagonista, porque tá muito em cima dela, né? Uhum. O que acontece e o que vai refletir na pessoa que tá assistindo, né? Não só o terror, mas o terror psicológico, como ela se sente em relação aos outros personagens, e essas dualidades e vamos dizer assim, não dá pra falar muito, que você não quer entregar também. Mas como ela lida com todas as situações que ela é colocada, porque você, como diria Paulo Fonfon, é ela. Ela é seu avatar. É, exato. Mas sabe que eu achei esse filme diferente do que a gente vê no terror tradicionalmente, e aí vem um pouco da linha do que o Ari Aster faz também, que, por exemplo, esse é um filme claro, né? Normalmente, quando a pessoa quer te manter nesse ambiente claustrofóbico e tal, e não só falando de enredo, por estar num convento e tudo mais, mas esse ambiente que você tá sozinho num lugar e não sabe o que tem ali na frente, né? Que é o escuro. Uhum. Normalmente a galera usa muito o escuro, às vezes até incomoda, porque você realmente não vê o que tá acontecendo, e eu acho que hoje acaba se tornando um recurso um pouco preguiçoso. Esse filme aqui é claro, e aí ele vai construir através de enquadramento, através de luz, através de cor, esse ambiente desconfortável, porém com ritmo. Ele tem uma variedade de planos, de escolhas, de enquadramentos, que mantém o filme andando. Você se sente desconfortável, mas não desconfortável a ponto de, puta, não quero mais passar por isso. Não, você tem a sensação que você precisa ter, você entende o que a Grace está sentindo entrando lá, adentrando no convento e entendendo o que está acontecendo, mas você não fica incomodado a ponto de querer parar. Você fala, não, eu tô curioso, eu quero ver mais, eu tô com ela, vamos lá.
Isso tudo escolha artística do cara, entendeu? Eu acho que esse é um filme de terror bem diferente do que a gente tá vendo por aí. Eu acho que a proposta do cara foi meio essa mesmo, que fazer um filme de terror por fazer mais um filme de terror, porque, cara, eu acho que filme de terror é muito difícil de fazer, porque tem tanto, né? Teve tantos filmes de terror, e você criar uma proposta nova, diferente, que surpreenda a galera que tá assistindo, é mais difícil. É mais difícil do que comédia, por exemplo, nesse sentido, de surpreender. De colocar em uma situação nova, de ter uma parada no roteiro que diferencia dos outros filmes, e ele acha ali uma parada, tá ligado? Então, eu acho que vai chegando ali do meio pro final, vão se revelando coisas, você fala, putz, eu não tava esperando por isso, né? A gente não pode dar spoiler aqui, mas ele muda muito o foco de onde geralmente o filme de terror dá. Tem plot twist. E também tem uma parada que ele muda de época, né? Ele faz umas linhas paralelas em termos de época que são bem interessantes também. E eu acho que a igreja, de uma maneira geral, mas principalmente a igreja católica, pela história que ela tem de terror, né? Inquisição e tudo mais. Que é bem controverso, né? Sendo que vem de alguém que pregava o amor e eles resolviam as coisas na porrada e no sangue, literalmente. Então, essas viagens temporais que o filme faz também, essas linhas paralelas são interessantes e dão também dão tipo uma... Eu ia falar a palavra robustez, mas não é isso que eu quero falar. Dá uma... Sabe assim, um lastro pra você que tá assistindo o filme de também se colocar em outras épocas da igreja e como a igreja poderia ser cruel. E aí é exatamente isso que eu acho que ele quer mostrar, como o cruel e o pior do ser humano pode andar lado a lado com o melhor do ser humano, né? A coisa mais pura e a coisa mais sombria. Aquela coisa, né? Onde tem muita luz, tem muita sombra. E o fanatismo, né? Quando você acredita muito numa coisa cegamente, você assume que todas as outras coisas que são diferentes são problemáticas. E isso é um bagulho que ele faz o paralelo lá com a Inquisição, alguma coisa do passado, mas que a gente vê acontecendo ainda na sociedade. Então, eu acho que as escolhas são muito precisas aí de como contar essa história e como falar sobre isso. E a igreja é muito rico, né? A igreja é um ambiente, sempre vai ser, se continuar, né, tendo segredos e toda uma autoridade no que se diz, esse ambiente meio de luz e sombras. Eu estudei num colégio católico, num colégio de madre, tinha um fascínio ali pelas madres, se era boazinha, se não era, uma Tudo coisa... véia. Tudo véia, as madres. E tinha uma questão que eu acho até interessante, que esse filme ele não abusa disso, não aborda isso, que é a coisa dos símbolos religiosos, né? A gente tinha essa questão porque tinha uma santa que ficava num corredor escuro. E a santa, ela ficava numa determinada posição lá e tinha uma lenda na escola dos alunos antigos que a santa mudava de posição ou que a santa chorava sangue, essas coisas. E aí eu lembro um dia que a gente ficou, acho que eu já até contei essa história aqui, talvez não na era Paulo Fonfon, mas que você nunca ouviu, né? Não. A gente ficava no canto do corredor ligando e apagando a luz e os alunos que estavam ali no corredor gritavam de medo achando que tinha algo acontecendo. Então essa é uma parada que marcou bastante a minha infância e eu sempre tive essa curiosidade de saber o que tinha porque as madres moravam na escola. Então tinha a escola, tinha esse corredor, inclusive, onde acontecia essa situação aí, e depois tinha uma vilazinha dentro desse terreno, que é o colégio Nossa Senhora da Misericórdia, o colégio tradicional. Tava vendo, Osasco tem, acho que 50 e poucos anos, o colégio Misericórdia de Osasco tem 61. A cidade tem 50 anos só? A cidade o colégio é mais velho que a cidade, que o Osasco era parte de São Paulo, né? Inclusive eu estava pesquisando esses dias, a fundadora do colégio, que é a Madre Rossello, porque eu estava em dúvida se ela foi canonizada mesmo, e aí eu comecei a pesquisar e vi, ela foi canonizada, e ela foi uma das fundadoras do colégio no Rio lá, acho que em 28 e tudo mais, tinha uma filial no Rio também, visitei a filial do Rio, fui jogar campeonato lá e tudo mais. Mas tinha esse fascínio, sabe? De saber o que tem ali no canto. E esse filme ele dá um pouquinho, né? Dá um gostinho de saber o que existe na casa da madre, como é a rotina da madre, o que ela faz quando ninguém tá olhando. Sempre que você conta essa história da santa, eu lembro daquela série que é maravilhosa, que é um livro, na verdade, Pilares da Terra.
Esse negócio é maravilhoso. O livro e a série. A série é muito boa também. Eu queria até reassistir, nem sei onde é que tá essa parada. Que eu acho que Game of Thrones bebeu muito daquela fonte ali. Que, na verdade, é a história de uma construção de uma igreja medieval que demorava anos, né? Pra aquela puta catedral gigantesca. E os engenheiros tinham um certo poder ali, né? O cara tinha conhecimento e tal, e a igreja. E é uma briga política. A parte política de Game of Thrones, mano, é muito parecida, assim. O padre que sabia das fofocas, e aí usava as influências para mexer os pauzinhos e tal. E uma das coisas que a igreja faz eles constroem uma santa para a cidade que está ali à volta apoiar a construção da catedral e ajudar na construção, né? Eles constroem uma santa de madeira, ou sei lá, algum material desse sentido, mas acho que é madeira. E na cabeça da santa eles colocam tipo uma pedra específica, que eu não vou saber qual é, mas tipo uma pedra sabão dentro da cabeça da santa, que é onde preenche o olho dela. E aí quando batia o sol da manhã na pedra, a pedra soltava um líquido. E aí parecia que a santa tava chorando. Isso era um domínio que os caras faziam. Então quando os caras viram, o povo lá viu a santa chorando, meu Deus, é uma igreja abençoada, a gente tem que continuar trabalhando. Não sei o quê. E eu acho isso muito interessante também, como perto, né, da igreja, onde há um pouco do místico, primeiro, a crença que aquelas coisas podem acontecer, do bom e do ruim, e como alguém que tem um pouco mais de conhecimento pode manipular essa possibilidade da magia para se tornar uma parada de manipulação, e a pessoa, ela só entrega uma coisa e a pessoa nem questiona que pode ser uma pedra. Ela já automaticamente já é um lugar santo, é uma santa, chorou igual um ser humano. É uma santa que tá viva ali, é um espírito, sei lá o quê, né? Eu vou tentar contextualizar tudo que você me fez pensar, né, nessa parada aí, porque, lógico, não é só a Igreja Católica que faz isso. Isso era feito em todas as religiões e em todas as sociedades, inclusive. A gente tem até os bandeirantes fazendo coisas desse tipo, né? O Anhanguera foi lá, jogou fogo no álcool, falando que jogava fogo na água e conseguia manipular ali os indígenas também. Tem várias situações onde esse tipo de coisa é feito com a coisa do místico, né? E funciona. No Homo Sapiens, lá no Sapiens, no livro, fala muito sobre que o fato da gente conseguir acreditar em mentiras coletivas, né? Ou, sei lá, a verdade daquele povo para aquele povo, foi o que motivou a gente construir a sociedade do jeito que a gente é. Porque não era suficiente, sei lá, pensar num conforto momentâneo. A gente tinha que prometer algo a mais, e por isso que as sociedades são do jeito que são. E tem um livro da Fernanda Torres, que chama 7 Anos, que é um conjunto de textinhos dela que ela publicou na Piauí, que fala que ela acha que a gente não é Homo sapiens, a gente é Homo ritualis, porque a gente está integrado, e ela é super católica e tal. Ela fala positivamente sobre isso. Mas isso me fez pensar que se tivesse realmente uma divisão entre Homo ritualis e Homo sapiens, como seriam as sociedades diferentes e quem é que iria sobreviver? Será que é o Homo ritualis que de repente acredita um pouco menos na ciência? E a gente tem um traço disso, né, até hoje na nossa sociedade. Daria até para criar uma história nesse sentido, de que veio uma doença e o Homo sapiens vai para a ciência e o Homo ritualis vai totalmente para a fé. E quem que sobreviveria nesse sentido? Ou se a gente continuaria nesse meio do caminho entre as duas coisas. E, bom, tá funcionando. Não sei onde a gente poderia estar, mas que tá funcionando, tá. Tá funcionando mais ou menos, né? Tamo aí, tamo vivo. Funcionando, assim também. Não diria, né? Tem uns malucos aí, né? Bilionários se enfiando dentro do Titanic, né? O cara sabia fazer cálculo de empuxo dentro de um tanque. Enfim. Mas sabe o que ele sabia fazer? Rezar. Rezar. O Homo ritualis, a gente vive a realidade aí já do Homo ritualis e Homo sapiens, talvez. Quem sabe? Aquela história, né, isso aqui sem água e sabão não adianta na pandemia. Tem que ter água e sabão também. Sabão. E o filme fala um pouco sobre isso também, dá uma pincelada nesse assunto. Nada, não faz mal um pouco de ciência, um pouco de fé. Exato, equilíbrio. É que nem você leva a sua vida, né, Fonfon? Um pouco de salada, um pouco de vodka. Exato. Minha vida é puro equilíbrio. Qual é o filme de terror preferido de vocês?
Acho que o Iluminado aí, hein? O Iluminado é um excelente filme. Não sei se é tão terror assim, Eu acho que é. mas ele acho que é um dos melhores, eu acho. Sabe que uma curiosidade que eu tava vendo esses dias, que o Robin Williams foi cotado e eu acho até que ele aceitou, mas não conseguiu fazer por uma questão de agenda, e aí acabou caindo no Jack Nicholson. E o que seria interessante, eu acho, na minha visão, claro que a gente nunca vai saber, né, o que teria sido dessa história, mas acho que o Jack Nicholson já tem uma cara de louco, né, desde o início. E eu acho que até o filme entrega, é um dos maiores filmes de todos os tempos, mas ele não é que ele vai se transformando, meio que você já espera isso do Jack Torrance, por ser... Jack Nicholson. Não, é que o Jack Torrance é o personagem. personagem, né? Você já espera porque o Jack Nicholson tem cara de louco. Se fosse o Robbie Williams, teria essa coisa do cara bonzinho virando um psicopata. Talvez fosse um filme interessante. Uma entrega de nuance maior, de transição, de se surpreender. Esse é muito mais diferente. Mas é muito bom esse filme. Inclusive tem um documentário do Stanley Kubrick que fala todas as teorias de conspiração do que ele colocava nos filmes dele, né? E tem uma que é real, né? Que eu acho muito boa essa história. Que ele briga, né? Com o Stanley Kubrick briga com o Stephen King. Uhum. E aí no começo do filme tem aquela cena que entrou nos anais da história do carro amarelo lá. Acho que era um Volkswagen, sei lá. Amarelo subindo a montanha lá. E aí o carro chega uma hora que ele passa por um caminhão, uma batida num Volkswagen vermelho. E era o jeito do Stanley Kubrick falar pro Stephen King que o filme era dele. Porque no livro, o carro do personagem principal era um Volkswagen vermelho. Que ele passa com amarelo com um Volkswagen vermelho amassado e destruído, né? E acho muito bom, assim, tem várias coisas, né? O Here's Johnny, que é a chamada do Johnny Carson, né? Que eu sei lá porque o Jack Nicholson meteu um Here's Johnny ali. Ele é lelé, né? Você já viu ele? Louco. Puta, o Piani leu a biografia dele recentemente e Jack fala, mano, só história problemática. Eu acho muito maluco como esses caras que são claramente problemáticos conseguem ter uma carreira sólida aí por muitos anos. Mas eu acho que eu acho que o cara vai ficando cada vez mais, né? Principalmente por conta da grana, da fama, do sucesso, de todo mundo puxar o saco do cara, o cara vai ficando cada vez mais. Tem uma cena dele com a Jennifer Lawrence. Exato. Que ela vai. Muito Você fala, mano, ali esse cara perdeu totalmente o tato, assim, com a realidade. Você fala, mano, ele tá na câmera, imagina que ele não faz sem a câmera ali. Porque ele é um cara que tem um histórico de meninas mais jovens, que ele assediava e conseguia muitas vezes, né? Porque ele era o Jack Nicholson, afinal de contas, né? Enfim, a sociedade funcionava assim, ou funciona, talvez. E então, essa cena é muito o declínio do cara ali, não sabendo lidar com o mundo de hoje, achando que pode tudo, né? Então, eu fico surpreso que não tenha saído nada do cara, na verdade, né? Aliás, vários deles e tal. Mas o cara, em termos de trabalho, o cara é um absurdo, né? O cara é o melhor. Esqueci o nome do filme, sou um grande fã, mas se eu não me engano é ele, que ele tá no hospital para psiquiátrico. Estranho no Ninho. Isso, Estranho no Ninho. Lembro de assistir, é um dos filmes que eu gosto muito. Acho que é um dos meus favoritos dele. Apesar do Iluminado e tudo mais, o filme do Estranho do Ninho é muito, muito, muito ele. Mas não é um terror, né? E o seu filme de terror preferido? Mas o hospital psiquiátrico me dá um medinho, de qualquer forma ali. Sim. Então, todo louco tem medo. Pensando, acho que Iluminado entraria, mas, por exemplo, eu sou muito fã de videogames. Eu gosto muito do filme do Silent Hill, que eu acho que é uma das melhores adaptações pra esse mundo que já foi feito no filme, apesar do final não ser meio loucura. O filme no geral é muito bom, porque ele tá o tempo inteiro trabalhando a história daquela mãe que tá atrás da filha e do marido, então você cria um laço com aquela família, e aí fica o terror do ambiente também, que é outra coisa que eu gosto, foi o que vocês citaram, que eu ia falar, onde os ambientes se tornam personagens. E é por isso que ele vai te causando aquela sensação, nem necessariamente vai acontecer alguma coisa, mas os corredores mais longos, as brincadeiras com espelhos, com tudo que tem naquele... se torna algo que vai te deixando incomodado. Então é um filme que eu gosto bastante. O próprio It, o 1, eu não gosto tanto do 2. O 1 eu acho bom, justamente porque ele usa os jumpscare que eu falei que eu não gosto. O It 1 ele usa disso, mas numa dose menor, que é praticamente quando você usa o Pennywise aparecendo, mas antes disso você tem uma construção, você tem coisas que vão acontecendo que vão te, tipo,
Você tá vendo que vai acontecer, mas o tempo inteiro ele brinca com isso. Você vai, mas não vai. Vai, mas não vai, você vai ficando tenso até a hora que você toma um susto. Aí o 2 eu digo que ele vira só uma grande sequência de susto atrás de susto de jumpscare. Eu acho que perde a qualidade. Gosto muito do It também, gosto muito do Iluminado, gosto muito de Stephen King, acho muito bom tudo. Inclusive eu assisti uma série recentemente chamada Castle Rock, uma série que quase nada falada assim, uma série que tá na MGM. Eu assinei os 7 dias, vi rapidão, depois desassinei o MGM, mas assim, série boa, que ela tem essa cadência que o Convento tem também, sabe? Ela vai devagarinho, te mostra um pouquinho, te mostra outro detalhezinho e no final ela amarra de um jeito e você fala, puta que pariu, eu achei que eu tava me perdendo e agora amarrou tudo de uma vez. E tem uma personagem nessa cena que tem ali um pouco de Alzheimer, um pouco de esquizofrenia, que, putz, eu vi traços disso aqui no Convento que constroem toda essa tensão que a gente vem falando, de você ficar meio que, cara, eu tô descobrindo o que é real, o que não é, o que acontece. Eu até acho que mais recentemente, assim, séries que fizeram sucesso, que tem essa linha de construção, que é a Dark e a outra série do criador de Dark, que é a 1899 também. Que tem exatamente esse estilo de construção de roteiro e de tensão. Mas já vamos para uma coisa mais escura também. Inclusive, Danielzinho, eu fiz uma lista aqui. Mas o meu filme preferido de terror é o Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary. Esqueci dele, perdão. Esse filme realmente é um dos melhores que tem de terror. Cara, é muito foda. Foi você que falou que não viu, né, Varão? É. Assista, por favor. É realmente muito foda. É um baita filme. E é engraçado, né? Porque o nome ele causa uma estranheza, né? Hoje em dia, o Bebê de Rosemary parece uma puta nome brega, né? Eu tive que batalhar muito pra minha namorada assistir o filme, que ela falou, Bebê de Rosemary, que merda de filme. Ela assistiu, gostou muito. É um filme de quase 3 horas também, né? Talvez ele seja a pré-conclusão dessa ideia, mas bebês são bons pro sinistro. Tudo que é puro. Tudo que é puro. Exatamente o que você falou. Tudo que é puro é muito interessante se utilizar no terror. Boneco, Chuck, por exemplo, boneco de criança, vai falar, pô. Mais recentemente, boneco, porque o Chuck, depois da sequência, ele virou um negócio. Não? Nunca vi. Eu vou ter medo de um bagulho que eu posso bater um tiro de meta. Você chuta, né, velho? Então, esse é o problema. Eu também acho, eu me divirto mais assistindo o Chuck do que realmente. O propósito, grande medo. né? Mas usando bonecos, você tem a Annabelle aí que foi usado, que virou uma grande franquia, né? De passado dela, futuro, sei lá, tanto de filme que tem. Sim. Mas é um boneco ali que ele não se movimenta com uma faca na mão, mas ela tá ali pra te criar o incômodo. Sim. O Bebê de Rosemary tem essa coisa que não é o convento, mas é o condomínio que eles vivem ali, tem os vizinhos, mesma função. E a rotina, e os vizinhos são bonzinhos demais, e o marido parece ali o astro de Hollywood, o marido perfeito, e as coisas vão acontecendo, e ela vai ficando sozinha, solitária, presa, cara. E a gente não tem o bebê, né? Isso é a coisa do Tarantino com a mala de diamantes, do tubarão que demora pra se revelar. Cara, o Bebê de Rosemary é muito bom, mas posso fazer menção rosa aí ao Violência Gratuita, que é um filme que ele tem a versão alemã e tem a versão americana, que foi o mesmo diretor que fez as duas versões. É muito bom também. Mais uma vez, um ambiente fechado, uma família que vai estar na sua casa de campo e 2 caras vestidos de branco, com uma roupa meio de golfe, entram lá, quebram a perna do pai e mantêm eles refém. Por quê? Não sabemos. Violência gratuita. Cara, muito foda. E os filmes do Jordan Peele, puta, eu acho tudo muito bom. Acho que é um dos melhores que a gente vai ver na história, no futuro. O Convento faz muito bem isso que você falou do isolamento do personagem. Que é o que você comentou da própria mãe no Bebê de Rosemary, que ela vai ficando cada vez... Quanto mais isolado o seu personagem principal, que normalmente é meio que você, mais incômodo você vai ficando. E o Convento faz muito isso da Grace... Estar sempre ali, cada vez mais, ela tem aquela proximidade com a galera da ciência, que seria os descrentes, que é o próprio policial no início, que faz essa proximidade com as crenças dela até então, e ela vai alternando isso, vai ficando cada vez mais sozinha, e isso vai dando a atenção que você precisa pro personagem. Exatamente. Outra coisa que eu gosto é que não tem preto no branco em nenhum momento. Não tem personagem bom e personagem ruim. É todo mundo meio confuso ali, ela mesmo... Ela é uma personagem agressiva em alguns momentos, ela atrapalha a investigação em alguns momentos. Eu acho que o personagem mais preto do branco que a gente tem é o policial, mas ele é meio trouxa.
E o fato dele ser meio trouxa contribui, porque as atitudes dele levam a situação para aquele momento ali, Pra para tudo que ser aconteceu. justo, o filme sabe disso e o filme declara isso. O filme Porque declara existe isso o uma tempo piada todo. dele. Exato. Praticamente diz, porque ele mesmo, ele sabe o que ele é. Uhum. Quando ele é confrontado em um momento, dito sobre ele ser trouxa, ele é. Isso não é um spoiler porque é algo muito pequeno, é só pra você ter Não, vamos falar. um cômico ali com... Tem uma hora que ele vai fazer Ele vai fazer um interrogatório com uma madre. É, E a madre dá uma nele que é maravilhosa. exato. Ele fala, eu sei. Tu não acha? Porque é a verdade. Ele Mas tá ali também, pra ser esse velho. cara que não é igual aos outros. Ele não é pra ser um personagem tão Exato. profundo quanto os outros. Mas que é- são cinzas e bons. Mas também pensa, você é o chefe de polícia de uma cidade que Na deve ter Escócia, 7 meu. pessoas. Ninguém morre, faz Não deve anos. ter nenhum crime. E, porra, um convento lá na casa do Chapô. Meu, cara é um idiota, é óbvio que é. Qualquer um sabe que esse chefe de polícia não é o James Bond, entendeu? E o Porra. filme também faz questão de levantar que, como ele trabalha muito a igreja e toda essa parte da polícia da igreja pra dar o clima, desde o início ele tá avisando ali que a igreja é superior à polícia. Então ele tá Aham. sempre mostrando que ele também não tem grande poder É. naquele filme. A investigação dele se delimita até onde a igreja deixa ele ir. Não, porque também tem um negócio de jurisdição, né? Teoricamente é. ali é do Vaticano a propriedade. Né? Exatamente. Ele tem uma hora que ele fala pra ela. Isso parece o seu Madruga falando, ó. Como assim? Calma, vou explicar. Quando a Chiquinha vai defender ele e fala, tipo assim, ele é um homem que não teve instrução nenhuma, um idiota. Ele fica assim, ela tá lá causando com as madres, ele fala, meu, fica quieto, você atrapalha a investigação. Aqui, elas já estão me deixando investigar, caralho. Fica quieta. Ainda que- Isso é muito interessante, como a igreja é mais poderosa, né? A instituição igreja resolve o que ela quiser dentro ali, não importa o que aconteça. Isso aí mostra um pouco do que você falou da própria personagem da Grace, né? Que ela tá ali, mas ela é agressiva, ela não é. Você tá ali com ela do bem, ela é uma pessoa que não tá entendendo o que tá acontecendo, mas ela, em nenhum momento ela tem uma abordagem. Como é que o irmão dela acabou de passar pro outro lado? Mas ela, o tempo inteiro, ela tá sendo nervosa com os outros. Ela é, tendencialmente, ela é mal educada. Mal educada, digamos assim. agressiva, Sim. não é verdade? É porque ela não respeita a igreja também, né? É, isso é Exato. pra mostrar também o quanto ela é mais pró-ciência do que a fé. Sim. Exato. Bom, e aí, tem que assistir o filme pra ver o que acontece, porque acontece muita coisa. Ó, dia Pode 27 contar. de julho, em todos os cinemas, somente nos cinemas, vá lá ao cinema mais próximo de você, assista O Convento, hein? Excelente filme. Ó, eu preparei duas listas aqui, 2 tops sobre a temática aqui pra gente indicar pras pessoas. Primeiro é top filmes de madres / convento. Então você fazer o esquenta na sua casa pra entrar no clima. Então vamos lá, Noviça Rebelde, 5 Oscars. Ah, tá, mas não precisa ser de terror. Não é pra terror, Caraca, filmes de madre. Me acertou muito. Falei, meu, o cara vai vir, sei lá, com vários filmes de terror, né? Não, Mas calma. Noviça Rebelde. Falei, como é que você assistiu esse filme e ficou com medo, cara? Calma, isso aí é outro top. É outro top. Isso aqui é top filme de madre e convento. Então, Noviça Rebelde, eu que viajei para Alemanha, não sei se vocês sabem, viajei para Alemanha recentemente, Sim. tá? E foi gravado na Alemanha, Noviça Rebelde, entendeu? Nem fui visitar, Sei. porque eu prefiro ver o filme. Chega lá, perde a magia, só um Certo. gramado, É. entendeu? Mas Noviça Rebelde é um filme importante, 5 Oscars, todo mundo deveria assistir. Mudança de hábitos, quer ver? Maus hábitos. Não, mudança de Ah, hábitos Maus tem Hábitos. também, mas mudança de hábitos. Então, com a Whoopi Goldberg. Whoopi Clássico. Gold. Clássico da Comédia. Sessão da Tarde. Pra você ver como é rico o ambiente do convento, porque temos um musical aqui, já temos uma comédia, Sim. né, da Whoopi Goldberg ali, se Como é? escondendo como madre. A prova de como você pode trabalhar exatamente o convento, o sagrado, de formas muito diferentes, não só com o terror. Exatamente. Aliás, o Whoopi Goldberg cantando ali. É esse que ela canta no coral, é esse? É. É isso. Amo esse filme. Uma mulher que veio da comédia também, né, da comédia stand-up. Maus Hábitos, que eu até tinha confundido, achei que era esse que estava falando do Pedro Almodóvar. Também uma comédia, mas uma comédia do Almodóvar é um novelão mexicano ali, uma novelão espanhol, no caso, mas assim, dramático, né? Comédia do Almodóvar, você dá uma choradinha, você fica triste, é só desgraça gosta. atrás de desgraça. E O Nome da Rosa, né, que o Daniel já citou, que tem esse clima de investigação, também ambiente fechado, é um mosteiro, não é um convento, mas eu acho que se inclui aí Esse é muito bem bom. na lista. E o Menção Rosa pro Convento. Pra Sim, você assistir no Convento. dia 27. Também. Não Sim. é verdade? Dia 27 em todos os cinemas do Brasil, hein? Ah, e vai lá seguir O Convento Filme no Instagram, tá certo? Vou ver se eu descolo uns ingressos lá pro pessoal pra gente dar no próximo episódio dessa semana aí.
fazer um sorteio, de repente? Sim, temos 2 episódios especiais falando sobre o filme, que vão ser essa semana. Não sei se esse é o primeiro, ou se esse é o terceiro, sei lá. Mas, fiquem de olho aí nos outros episódios da semana, que tem episódios especiais. Uma coisa que a gente fez muito legal da outra vez, que bombou o Instagram da... Saiu do ar o Instagram da Imagem Filmes, porque a gente mandou o pessoal comentar lá com a hashtag. Planeta Podcast. E eu acho que a gente pode fazer isso novamente, hein? Sim, e aí, de repente, vamos ver o que tá incluso nessa promoção. Sim. Né? De repente, 2 ingressos. A gente deu 2 ingressos naquela vez lá. A gente deu 2 ingressos. Vamos ver o que vai acontecer, tá? E agora o meu segundo top. Aqui que é o top filmes de terror sobre religião. Que já é uma outra... Sobre religião. Sobre religião, exatamente. Primeiro, o Bebê de Rosemary, que já falamos aqui, Certo. né? Que é o melhor de todos os tempos, na minha opinião. Uma aula de construção de tensão em ambiente. Você fica com medo, você fica com fascínio. Mas você não consegue parar. Você quer, eu quero saber, quero o que acontecer. Eu quero ver a Rosemary se dar mal, apesar de eu estar torcendo por ela. Se dar mal. E aí, não tem ordem, tá? Só tô colocando os filmes aqui. O Exorcista e o Exorcismo de Emily Rose, que eu acho que aí é o filme que caminhou pro outro poder andar. Não, acho que é o contrário, pro outro poder correr. Correr. Pra poder voar, poder ir, né? Pra cair com estilo. Exato. Não é? O Exorcista e o Exorcismo de Emily Rose já tem essa outra coisa do filme sangrento, mas que também cria tensão, que são filmes lentos e que vão te deixando naquele ambiente. Eu gosto dos dois. Acho que o Exorcismo de Emily Rose é o que eles teriam feito naquela época com a estrutura, com a tecnologia, entre aspas, de hoje em dia, porque já é de 2010. Mas Tá ficando passado. Mas são os 2 filmes que marcaram os exorcismos. Você tem vários aí em sequência que não marcam tanto quanto esses 2. São muito bons. Esse aí, quem gosta mesmo é o Eudes. Eles gostam do Exorcismo de Emily Rose. Não é Jamaica abaixo de 0 que ele gosta, não. Não, é Jamaica acima de 458 Fahrenheit. Ele gosta queimado, né? 4,20 Fahrenheit. É diferente. Aí é Hereditário e Midsommar, que são os 2 filmes do Ari Aster, né? E o Ari Aster, ele tá lançando um filme novo agora com o Joaquin Phoenix, que eu quero muito ver. Cara, uma loucura, eu não consegui entender nada do trailer, mas isso já me deixa empolgado pra ver, porque eu confio nele, assim. Eu acho que o Ari Aster, que nem eu falei do Jordan Peele, acho que a gente tá tendo o privilégio de ver um cara que vai ser um dos melhores de todos os tempos, hoje ainda não é, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos a gente vai estar falando, esse cara só fez pancada. O Ari Aster, eu acho que vai ser esse cara também. A gente viu o primeiro e o segundo filme dele, vai ver o terceiro agora. Então, Hereditário e Midsommar. E Midsommar tem a coisa do Convento de ser um filme totalmente iluminado, né? Que o terror também pode estar nas coisas iluminadas. E a menção honrosa pro Convento, Daniel. Convento. No dia 27 de Assistam, julho. 27 de julho no cinema, sigam o Instagram do Convento e fica ligado aqui na programação da Semana do Planeta, que a gente fará 2 episódios especialíssimos. Inclusive, acho que aí talvez o último episódio da Wandinha no Planeta Podcast aqui. É verdade. Então, fiquem atentos. E também receberemos uma moça aí. É verdade. Surprise. Tá certo? Mas vai ser macabro esse episódio. Acho que pode até falar, viu? Então, fale pro pessoal. Vamos receber uma mulher que é ex-madre. Viveu tudo que tinha pra viver no convento e largou. E vamos entender por que ela largou. Isso. Parece que tem muita história cabeluda, Daniel. Isso. Lá do Cabeluda convento dela. também, porque lá no convento não pode depilar, né? Então, Tem esse detalhe. quem me contou isso foi a Juliana do The Noite, que também viveu num convento. É verdade. Quem quiser ver, tá no Cineclube sobre Festa da Salsicha. Exato. Com a Juliana, Ótimo. que ela conta do passado no convento dela. Sim, é verdade. Vale também falar pra essa galera que tá assistindo aqui, por enquanto, que ainda não tá vendo a promoção dos ingressos nem nada, que deixa aí já que você fez as suas listas, joga tuas listas aí também, você que vai ver. Joga Ou teu melhor, top 5, é verdade. Manda suas listas e manda os filmes que você quer ver no Cineclube. Toma cuidado que a gente já fez filme pra caramba e pra não repetir. Se ele pediu uma repetida, a gente só fala o seu Manda imbecil. o link. Olha o link aqui, a gente já fez. Não, exatamente. Se ele pediu o que a gente já fez, é Tá melhor na ainda, mão. porque a gente já fez. Porque a gente Não não precisa vai nem fazer fazer outro. mais. Fazer de novo. Chega, né, meu? Isso é proativo, pô. Exatamente. Deixa então a sua sugestão aí nos comentários. Sua lista dos melhores filmes de terror e suas sugestões pro Cineclube. Perfeito, Tá certo? perfeito. Então é isso, assistam aí o Convento. Também sigam eles no Instagram, o Convento Filme, tá bom? Excelente filme, leve aí a sua família, tá?
Espero que vocês curtam muito. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.